Fala aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Angela Dipp. Vou ler, que eu não sou obrigada a decorar texto nenhum. Vai. Às vezes, as barreiras que impedem uma pessoa de abrir um sorriso podem ser as mesmas que impedem alguém de prosperar na vida, na profissão, nas relações, no amor. A perda de um dente pode parecer pequena, mas pode ser o início de um isolamento muito grande. E tem um dado que eu ouvi numa entrevista que o Fábio falou que eu fiquei estarrecida. 14 milhões de brasileiros não têm nenhum dente na boca. Isso é a população de São Paulo, Banguela. Representa quase 7% da população do Brasil. A saúde bucal não é um detalhe, não é um luxo. A saúde da boca não está separada do corpo, nem da saúde de uma sociedade. É um microcosmo do Brasil. É um reflexo direto da nossa economia, da nossa educação, da forma como a sociedade cuida ou abandona as pessoas. O problema no dente raramente é só um problema no dente. É sintoma de algo muito maior, de políticas públicas que existem no papel e até são elogiadas pelo Fábio, mas que acabam não chegando na ponta onde as pessoas vivem, na prática. Também de uma formação profissional voltada para clínicas particulares e não para o SUS, não para a realidade da maioria. Infelizmente, dente é um artigo de luxo. E eu tô aqui numa clínica chiquérrima e sei do meu privilégio. E através do Fábio Bibancos, meu amigo e meu dentista, que eu fiquei sabendo de toda essa desigualdade. O Fábio foi um homem que olhou para o caos e disse, tá feio, vou ajudar. E criou a ONG Turma do Bem, que cuida de jovens em situação de vulnerabilidade e trata de gente que nunca veria um dentista na vida. E tem ainda as Apolônias do Bem, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres que perderam dentes por agressão. E essa ONG devolve não só o sorriso, mas a coragem, a dignidade e o futuro. É tipo o SUS dos super-heróis. Porque ninguém devia ter vergonha de sorrir, e muito menos de ser impedido de viver plenamente por conta dos dentes ou da falta deles. O sorriso deveria ser democrático. Nossa, se eu soubesse que você sabia já tudo isso assim, você escreveu esse texto, meu, parabéns. Vem trabalhar com a gente aqui na ONG, Angela. Olha, gente, então tá, encerramos a entrevista por aqui, que agora vou... Eu amo meu trampo. Arranjei o trampo. Conseguiu contextualizar legal a formação do dentista, né, que acaba impactando, quer dizer, tudo é impactante, mas o grande impacto mesmo é a diferença social gigantesca de grana de uma população para isso. 14 milhões são desdentados, mas o edentado, aquela pessoa que não tem alguns dentes, às vezes é pior ainda. Chama edentado? É, porque ele tem alguns dentes e tem outros buracos. Isso gera um constrangimento social e a pessoa, ela tenta salvar alguns e aí, ao mesmo tempo, os espaços, a boca vai se mexendo, os espaços vão sendo preenchidos e a pessoa vai ficando com muitos constrangimentos sociais e muita dificuldade de mastigação, de sorrir. Isso é a pessoa que tem a perda de alguns dentes. O que melhora o país? O que melhorou o país? De 77 em diante é regulado o flúor, tanto na água quanto na pasta de dente. Então, você vê que pessoas nascidas depois de 77, é o seu caso, não é? Você nasceu depois de 77. Sim, eu tenho 25 anos. Isso, eu também. Nós que nascemos antes de 77, temos uma incidência maior de doenças bucais, em todas as ordens. Sim. Cárie, prótese, a gente tinha cáries enormes, porque não tinham controle, mesmo tendo acesso. E as pessoas que nascem depois de 77 não tem nada. Eu sou de uma geração que não tinha flúor na água, tinha nada. Não tinha fio dental, raspador de língua, enxaguador, nada. enxaguante bucal, isso eu nunca ouvi falar. E, por exemplo, o meu pai, que nasceu lá em 1936, ele não tinha uma cárie na boca, ele teve uma vez uma cárie. Em compensação, eu e minha mãe, a gente pegou todos os problemas do planeta nas nossas bocas. Pessoas. Tanto que eu devo ter uns 3 dentes originais que sobraram. Eu fui fazer um teste na Globo, um segundo antes, cai um dente, eu ligo pro Fábio. Aí você tá com o namorado viajando lá na Bahia e masca o negócio e cai uma peça inteira. Então, eu que sou uma pessoa privilegiada. Agora, sim. Imagina como é que vive a pessoa que consegue fazer uma prótese, aí perde essa prótese. É muito difícil. Eu costumo dizer assim, as pessoas que perderam todos os dentes e conseguem colocar uma dentadura, às vezes ela tem uma vida, não é que isso é certo, porque uma dentadura é não ter nenhum dente e é muito ruim que você vai perdendo o osso, mas ela tem às vezes mais qualidade de vida do que a pessoa que está num processo de edentado, tem umas faltas e tem que colocar umas próteses.
Nós estamos falando por conta de dinheiro, tá? Porque quem tem dinheiro não vai ficar com nenhuma dessas dificuldades. Porque vai fazer implantes, vai viver a vida. Agora, quem não tem dinheiro, putz, aonde você corre? Porque o SUS não consegue dar tudo. O SUS não dá o implante. Então, tem alguns recursos que não chega. E aí você fica perdido. Desde que você começou com essa função maravilhosa, como é que está a saúde bucal no Brasil hoje? Eu tenho certeza do que eu vou falar para você. Melhorou muito. O Brasil, nos governos petistas, né, os governos mais à esquerda, eles tiveram um Brasil sorridente. É o único programa de saúde bucal que o Brasil já teve dentro do Ministério da Saúde. Então, é perfeito? Não. Mas ele melhorou a condição de saúde bucal muito. Milhares e milhares de pessoas têm acesso a um dentista. Até o Fernando Henrique não tinha nenhum programa de saúde. Nenhum programa de saúde bucal. Então, era aquelas escovação, né? Escova aí, dá um projeto de escovação. Aprende a escovar. Aprende a escovar e o que você faz com o dente que está caindo? Ou que está cariado? A gente fez uma peça infantil, A Guerra dos Mutants, que o Fábio escreveu e eu dirigi. E foi ali, aos 40 anos, que eu aprendi a escovar os dentes. O livro que virou peça. O livro que virou e é uma loucura, sabe? Com 40 anos que eu aprendi a escovar os dentes. O Fábio falou que tem famílias que compartilham a escova, ou que não tem escova. Que não tem escova, tem muita. Então, sim, o Brasil melhorou muito, mas a gente tem muito a avançar. Tem muitos programas aí para acontecer e o que a Turma do Bem faz é o que o SUS não consegue chegar, que é o especialista, é o tratamento mais caro, é os implantes, as necessidades mais caras que o SUS não consegue abraçar para todos. Mas uma hora vai. Vamos falar sobre o consultório brasileiro rico. O consultório brasileiro é de claro. Não, né? Porque o outro nem tem. Da elite. Nós temos pacientes oncológicos, tem muito câncer bucal. A gente tem muito paciente com problema gengival, nós temos muitos pacientes de apertamento. O posicionamento da gente é um pouco diferente, né? Eu tenho uma clínica que cuida de diabéticos, cardiopatas, pacientes HIV positivo, que precisam de outros tipos de acompanhamentos específicos. Pacientes que precisam de cuidados mais especiais. Então, esse é o nosso corte. Então, é o que vem muito para mim. Mas a gente vê que a tendência é estética, é aplicar coisa na cara, fazer a boca e aumentar o dente. Eu me tornei um cara muito assustado com a estética. Por isso que eu reajo a você, assim. Porque eu vejo monstruosidades de pessoas que, numa busca incessante por não envelhecer, ou por ficar mais bonito, ou por ter um relacionamento abusivo e entender que o problema está na cara dela e não no relacionamento dela ou na vida. Eu vejo muita gente manipulada, com o rosto deformado. Estava entrevistando o dermatologista e ele falou assim, não, as pessoas não vêm me procurar aqui por causa de câncer na pele, vêm me procurar por causa da calvície. E essa coisa da aparência, se procura mais, estamos falando da clínica de luxo, né? Sim. Mais para odontologia estética do que para fazer um exame clínico. Check-up. Existe tudo. uma estética que tem que ser acompanhada. Eu tenho que entregar um dente harmonizado com o seu rosto, com uma cor adequada à sua idade, com proporções que estão dentro da sua arcada dentária. Isso é estético. Mas eu tenho que te dar função, eu tenho que te dar equilíbrio de deglutição. Tem tantas coisas que tem que estar acompanhado que você fala assim, tá, estética, você não vai pôr um dente mais escuro que o outro. Você vai fazer uma coisa harmonizada ali, mas... esse papo vai virando uma loucura estética, sociedade estética, na frente de tudo. Faz isso, sociedade da nananã. Você fala, gente... Engraçado, porque na Europa eu sei que é tudo mais caro e tal, e eles não têm tanto essa loucura pela estética, mas eu imagino que porque eles têm essa visão de se preocupar mais com a função importante do que com a estética. Até, você tá comendo, você tá beijando, você tá trabalhando, isso não tá impactando na sua... Tá bom, a gente fica mais velho e a gente vai ficar mais velho. A gente vai sentir o peso da idade. E aí, receber essa informação dignamente, eu acho que é uma das belezas do ser humano. Como eu tô ficando mais velho, eu tô observando as pessoas que envelhecem bem. E o que é envelhecer bem? Ela tá parecendo uma idade que ela não tem, não. Como é que é? Clareamento dentário. Aí eu sempre brinco, o cara não foi no dentista, ele foi na Telha Norte, que ele colocou porcelanato. E tem uma loucura, tem uma história muito boa, Angela, que acho que define bem isso. E isso acaba virando status.
Vou te dar 2 tons. Aqui na Turma do Bem a gente tem criança assim, que coloca bracket falso. O que é bracket? De aparelho ortodôntico. O bracketzinho para parecer que ela tá fazendo um tratamento porque ela ascende socialmente. Meu paciente queridíssimo vem aqui há 500 anos, ele falou, Fábio, meu primo fez um tratamento estético, meu primo tá parecendo máscara. Você tem que resolver. Meu primo tá horrível, ele tá com os dentes brancos, parecem azulejos. Vou trazer meu primo. Nós vamos fazer a consulta do meu primo e você vai apresentar um planejamento para ele adequado, mostrando para ele o que é legal, o que não é legal. Tá bom, veio o primo, tudo, a gente fez todas as radiografias, apresentamos o cenário para ele e ele disse, mas gente, vocês estão falando que é para não parecer que eu fiz faceta, mas eu quero que pareça que eu fiz. Entendi, status. É status. Mas você quer que pareça isso, porque aí você fez. Aí você, tá virado. Então, é um mercado novo. Eu confortavelmente não segui nesse lugar. Apesar de atender celebridades, um monte de gente conhecida, é gente sensata, né? Eu não participo dessa maluquice, mas eu às vezes esbarra, cai aqui. Você fala assim, meu Deus, quem fez isso na senhora? Aquela boca gigante, aí ela fala, meu dente sumiu. Sim, não aparece mais o dente da pessoa, porque o espaço de lábio tá gigante. Aí claro. Você sorri, e aí não aparece mais o sorriso. Não tem como consertar. Tem que tirar essa boca. De quando eu me formei para hoje, o salto, as discussões que eu tenho que ter hoje. Então, quando a gente fala sobre estética, eu fico um cara muito medroso, porque eu vejo mais acidentes no percurso do que gente que fez e você fala, pô, tá bonito, olha, realmente essa pessoa tá bacana. A nossa bolinha come o alimento saudável, a gente come fibra, a gente come fruta, a gente mastiga. Se ninguém uma vez você me falou que pode comer o que quiser, desde que escove depois. Sim, desde que escove depois sim, mas para pessoas como nós, que temos acesso ao arroz, ao integral, a produtos orgânicos, pode comer o que você quiser, querida, que você vai escovar, você tem escova a qualquer hora, em todo lugar, você passa fio dental, você vai sair, você passa na farmácia, pega uma nova escova, enfim, a gente vive do privilégio. Quando você fala das pessoas que têm Bolsa Família, ela vai consumir que alimento? Então acaba consumindo carbo. E aí o carbo é açúcar. E aí vira tudo uma paçoca. Sem a escova. Literalmente uma paçoca. Uma paçoca, é boa. Você não tem a escova, você não tem acesso ao produto de higiene bucal para todo mundo. E essa pessoa faz uma alimentação toda desbalanceada, vamos chamar assim. Aí vai dar doença. O Fábio, ele é Gêmeos, ascendente Sagitário. Eu sou Sagitário, ascendente em Gêmeos. Uma pessoa em Gêmeos, ela é uma grande comunicadora, fala pra caramba. A gente poderia ficar 5 horas aqui. Eu vim aqui falar com o Fábio porque tem a questão do Novembro Azul, e aí eu queria ver essa diferença do cuidado de homens e mulheres. Estamos na mesma classe social. Os homens vêm menos. Esse número é fresquinho, tá? Eu sempre trabalhei com um número de pacientes mulheres de quase 80%, antigamente, tá? E isso vem mudando. Nós temos 69%. 69% de mulheres. Então, eu tenho mais homens hoje em dia se cuidando. Mas sim, para você manter a performance que se cobra dos homens para ganharem dinheiro e para estarem nas metas, eles deixam mais, eles adiam isso, eles têm. E normalmente, como dentro da estrutura familiar machista brasileira, então o filho é prioridade, a esposa é prioridade e ele não é prioridade, ele vai se abandonando. Há uma injustiça, mas há também essa coisa da performance do homem macho que precisa ganhar dinheiro e encher a casa de dinheiro. E aí quando ele vem com a conta dele, ele vai gastar menos. E o dele só vai fazer aquela emergência. Isso é muito comum. E também tem uma coisa que eu vi, que tem o impacto na autoimagem das mulheres é sempre maior do que no homem. Tipo assim, uma mulher sem um dente, né, ela fica alarmada. O homem já como se não se preocupasse tanto, assim. Sim. E aí eu lembro que quando eu fiz lá o Comédia da Puberdade e a Menopausa, tinha uma estatística, só 3% das mulheres se veem como belas. E 90% dos homens se acham o máximo. Você se vê como bela?
Claro que não. Você é linda, Pois meu é, mas Deus enfim. do céu. Mas aí a questão... Tá, a gente fala depois. Tem uma conduta... sim, as mulheres são mais sacrificadas nesse lugar. A ditadura da beleza, Sim, da beleza. lá. Tudo aquilo que a gente já Tá sabe. careca de saber. Carequíssima de saber. E o homem pode ser careca, o homem pode ser gordinho, o homem pode ser mais velho, o homem pode estar ascendente. Há uma aceitação maior para esse provedor aí. Mas isso vem mudando, Ângela. Dentro da minha clínica, eu vejo um paciente novo, não pedindo estéticas mirabolantes, mas se cuidando, entendendo. Porque tem uma loucura, Ângela, que é assim, ó. A gente fala, odontologia, cuidar da boca. Mas o cara é cardiopata, ele não pode ter um foco de infecção na boca. Porque isso está dentro do corpo. E as pessoas fazem, o dentista é um adio. E aí eu vou no cardiologista, meu, isso está conectado. Você é diabético, você tem problemas de coagulação. Como é que você é conectado? Então, a gente culturalmente separou a boca do resto do corpo. E isso é tratado de um jeito e o resto do corpo de outro. Então a pessoa fala, eu estou tomando essa medicação. Isso vai impactar na sua boca. Teve um antibiótico usado nos anos 60 que chamava tetraciclina. Sim, que fazia aquela mancha, você tá certa. O antibiótico fez aquilo. Eu sou dessa época. Você é dessa época que usou a tetraciclina que fez aquela mancha. Mas essa coisa, o antibiótico é que fez os meus dentes, não é verdade. Os antibióticos usados não fazem nada nos dentes. Isso é mito. Tá. Mas o câncer bucal é mais comum nos homens. Por conta do abandono, por conta do álcool, por conta do cigarro, por conta de não ter um acompanhamento. As mulheres, em geral, vão mais e conseguem ter mais autoanálise, ou autocuidado, autocontrole. Então ela fala, eu tô com uma bolinha aqui. Raros são os caras que falam, eu tô com uma bolinha aqui. Só vem quando é uma bolona, entendeu? O cara acha que ele é o super-herói. A gente tem sempre agido colocando esse homem nesse lugar de culpado. A gente, como sociedade, também cobra dele isso. Sim, então, mas isso vem ele é de um sistema patriarcal. Porque ele é o forte, ele é o forte, ele é o fodão, ele segura a onda. Ele é aguentador. Eu não vejo isso nos mais jovens. Não vejo isso nos mais jovens. Eu já vejo um comportamento tipo, nem aí. É outro lugar. Eu preciso me cuidar. É tanto recorte, né? A gente tem que fazer recorte social, recorte econômico, recorte etário. Porque assim, os caras da minha geração, o cara sentar numa cadeira e abrir a boca é um atestado de vulnerabilidade. E nós, mulheres, estamos acostumadas a sentar numa cadeira ginecológica, abrir as pernas, o cara vasculhando lá dentro desde sempre. Então, dentista pra gente é fichinha. Sim. A gente tá super acostumada com esses exames invasivos o tempo inteiro pra se cuidar. Minha mulher me mandou aqui, tem isso? Muito. Ainda cai na responsabilidade das mulheres. Né? Elas controlam isso. Muito. Minha mulher falou que eu tô com halitose, minha mulher... Sim. Halitose, que eu aprendi recentemente, eu sempre falei mau hálito. Eu acho que todo mundo, algum dia na sua vida, vai ter um mau hálito, que é uma coisa péssima. Primeiro que se você não sente, se você vê seu amigo, seu marido, você fica meio com vergonha de falar. Como é que eu falo? Eu fiz um trabalho teatral com um cara que tinha isso. Eu não conseguia falar. Eu acabo com o relacionamento se o cara tiver mau hálito, que mau hálito não, halitose. Que pode ser por conta de muita coisa, além de escovar mal os dentes. Sim. A escovação e o fio dental resolvem grande parte disso. As outras são particularidades. Que é o estômago. Muito pouco. Nariz, muito pouco. Medicação é mais, redução de saliva por conta de medicação é mais comum. Ou porque envelheceu, sim. né? Isso é mais comum, mas a falta de escovação, não higienizar a língua, isso é o que a gente pega na halitose. Agora, é um constrangimento social gigante e todos nós estamos sujeitos. Socialmente a gente tem dificuldade de dizer, você está com mau hálito. Eu fui fumante, né? E as pessoas que fumam, elas têm um cheiro específico que você não percebe. Eu, quando era fumante, não percebia. Hoje eu falo com uma pessoa fumante, eu falo, será que eu tinha esse cheiro? Porque é um cheiro muito ruim do cigarro. Então, sim, a litose é uma coisa muito comum e difícil no trato social. Com um jeitinho a gente fala. A gente aqui na clínica tem um alímetro. Então, o paciente, quando vem no controle, eu meço o hálito. E aí eu digo a ele, você está com halitose, olha o seu número.
Melhor escovar o dente, só passar fio dental, limpar a língua, que você não vai ter halitose. A boca pode ser um canal para ferrar com tudo. É realmente a entrada de tudo, né? Quando apareceu a AIDS nos anos 80, eu estava na universidade e ela tinha manifestações bucais. Porque quando ainda não se sabia como é que era, se aquilo transmitia pela saliva, tinha uma discussão, e eu me formando dentista. E a gente morria de medo, porque nem luva a gente usava na faculdade. Eu peguei na Unesp, em Araçatuba, em 82, 83, 84, não se usava luva nas cirurgias. Não é que a Unesp, ninguém usava. Te fazia, porque tinha um professor que dizia, você vai perder a habilidade manual. Você vai perder o tato. Ou também tivesse aquelas luvas de lavar louça. Pois é, você perde o tato. Enfim, tempos, né? Evolução. Ciência, pelo amor de Deus. Ciência. Tinha a manifestação bucal que determinava um pouco do tempo que você tinha. Porque se aquele sapinho estava na boca toda, aquele paciente já estava num determinado estágio. Se não estava começando. Enfim, tinham medidas que nem são mais usadas, mas porque as pessoas nem ficam mais com AIDS. As que tomam remédio não tem mais nada. Mas naquele tempo era uma das medidas. A manifestação bucal de doenças, todas sistêmicas, elas são super importantes. Se a gente não traz isso para a sociedade de forma clara, e aí a gente entende como compromisso de educação para a saúde mesmo, isso se perde no meio do caminho e as pessoas ficam mais doentes. Por quê? Porque a gente corta a boca e ela acha que eu tô com problema X e isso não tem nada a ver com a minha boca. Tem tudo a ver. Você tá com problema de joelho, o que você faria? Você vai no fisioterapeuta, por que você não vai no fisioterapeuta? A gente tem caminhos para ajustar com a pessoa e para trazer a ela a luz de que a boca dela está no corpo dela. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do planeta na atualidade, né? Eu também descobri tardiamente aqui que eu tinha bruxismo. O que é o bruxismo, gente? É uma musculação involuntária que você faz durante a noite, que deixa isso aqui tudo duro e que você tritura seus próprios dentes. Eu gostaria muito que a gente fizesse musculação involuntária de noite na bunda, né? Porque aí a gente ia acordar com aquela bunda dura, quase na nuca. Maravilhosa. Né? Existem várias causas para apertamentos, vamos chamar assim, porque tem gente que não faz o bruxismo, tem gente que só aperta e aperta durante o dia, não só noturno. Existe todo tipo de apertamento. E tem uma coisa que, assim, isso é um pouco polêmico, mas é legal para falar para as pessoas. Todo mundo, você precisa usar placa. E aí a pessoa passa a vida usando uma placa. Aí você fala, pela lógica, que sistema é esse? Se eu tenho problema na perna, eu vou passar o resto da vida de bengala? Eu vou passar o resto da vida de placa? Não, tem que ter alguma coisa que faz com que você não precise. A placa, ela às vezes é necessária, mas ela não pode ser uma bengala de vida. E eu tenho muitas pessoas que usam uma vida inteira. Você fala, mas por que você está todo esse tempo com essa placa? Não, porque o dentista me colocou e aí eu trocava, que fica uma venda de placas. Hoje a gente trabalha coisas assim, tem grandes mestres nessa área, o Oculpro é um cara muito interessante, sigam ele aí no Instagram, o Oculpro. Oculpro. É um cara muito bacana e é um professor que trabalha com o Desaperta. Ele trabalha com o Abre, ele tem um aplicativo que ele coloca para você tomar consciência se você está apertando e você desaperta, você abre. Tem outros mecanismos com fisioterapeutas, que você tira a pessoa daquela musculatura tensionada, que a gente às vezes faz aqui. O fisioterapeuta, ele manipula essa musculatura e você sente o relaxamento. É dolorido pra caramba, você já fez, Já né? fiz aqui. É muito gostoso, inclusive, porque O cara põe você uma luva, desaperta faz e uma vai massagem lá dentro. Dentro da musculatura. Então, eu tô sendo bem básico para fazer entender duas coisas que eu acho importante. A placa não é a solução do mundo. Não é só a ansiedade que leva a gente a isso. Porque às vezes a gente não está ansioso, mas a gente está exposto a tantas coisas e a tantas posições que a gente aperta. Às vezes é uma necessidade de uma busca por oclusão. Enfim, tem um monte de discussões aí. Vamos falar então sobre sexo oral. Fácil. Eu acho que os homens, realmente, eles cuidam menos da higiene bucal.
E eu já vi cara, assim, já tive com um cara que de repente, o cara tomou não sei quanta cerveja, fumou, papapá, comeu, papapá, e vem querer me beijar. Eu acho isso ó. Tem um pouco com essa coisa do macho mesmo, que você acha, eu sou gostosão, eu sou isso, se eu não tiver escovado os dentes, não interessa, ela me ama assim mesmo. Eu, pra fazer tudo, eu tenho que escovar os dentes. Se eu for fazer sexo oral, eu tenho que escovar os dentes. Se eu for beijar, eu sou chata. Claro. Porque aí tem uma coisa da chata, mas tem uma coisa das doenças. E da séptica, da pessoa que tem que estar limpa, né? A gente Além do gosto, mas assim, pode ser uma coisa mais grave. O que pode... O sexo, sei lá, beijo. Não, eu vou radicalizar agora, só para você ter uma ideia. Este ano, nós tivemos 4 pacientes com sífilis. Sífilis? 4. Qual é a idade deles? Não tão... Não tão velhos, mais jovens. Porque e sífilis? Bom, eu não sei qual é. Com manifestação na boca. Então, você fala, meu Deus, nós ainda temos muitos desafios. A pessoa acha que está com dor de garganta, não sei o quê, e ela está com sífilis. E como que pega sífilis? Não, no sexo oral, sem membro masculino ou uma vulva? Ou uma vulva sem proteção. Está tendo um surto. Eu acredito isso ao negacionismo. A gente não tinha isso. Que isso nem a questão das vacinas que voltaram. Tudo isso. É sempre que você fala, gente, eu tenho quase 40 anos de profissão, nunca vivi isso. E aí agora isso aparece toda hora, como toda hora? E a gente pedindo exame, quanto tempo eu não lembrava de ficar pedindo esses exames? Nós temos todas as doenças sexualmente transmissíveis, grande parte delas podem ser transmitidas na boca. As doenças sexualmente transmissíveis precisam de proteção, tá? Para fazer sexo oral. Se as pessoas usassem camisinha, dava certo. A ferida na boca pode ser um... Pode ser. Todas as doenças sexualmente transmissíveis precisam de proteção, porque a gente avacalhou depois que a medicação da AIDS não salva, não nos mata, não mata mais a população. É o que acontece, voltou. Por exemplo, eu não estou numa relação monogâmica e acabo de fazer uma felação. Adianta eu ir ali pegar um Listerine e dar uma lavada? Não. Era melhor com camisinha. Muito obrigada por essa informação, isso, que as nossas telespectadoras querem saber. Tem isso, né? Os homens, de repente, eles acordam de manhã, que é o pico hormonal masculino, eles já querem sair beijando e transando. Não, meu amor. Levanta, vai lá, faz toda a sua higiene bucal, lava o negócio e aí a gente começa a conversar. Pode ser às 6 da manhã. Principalmente quando a gente está mais velho, a gente acorda cedo, assim. Bom, envelhecimento e faixa etária. O Brasil está envelhecendo na velocidade da luz. Mas essa geração mais velha, que foi massacrada, esses homens foram... É bem difícil, essa geração que trabalhou e não se cuidou. Eu tenho bastante homens idosos que hoje procuram para ter a sua dignidade resgatada. Isso é maior, mas também a gente, de novo, está falando da bolha dos endinheirados, né? Das pessoas que podem consumir os serviços odontológicos. O que difere da gente é o machismo. E essa coisa do provedor, dessa família estruturada assim. Aí você vê os caras se cuidam menos. E esse aumento também porque os homens gays se cuidam muito. Os homens gays se cuidam pra caramba. Então... Podia ser, os homens gays podiam ensinar um pouco para esses macho hétero como se cuida, né? Aquelas polêmicas que a Luana põe. Ela falou, quando você vê um cara bonitão, com o dente arrumado, cheiroso, ele é gay, porque cara, eu acho preconceituoso, porque eu tenho um monte de amigo hétero super bem cuidado. Mas sim, o aumento é porque os homens gays se cuidam. A maioria se cuida e segue um padrão estético também bastante escravizado, enfim. Eu gostei desse lugar, porque a gente vai falar de uma coisa que é muito legal. A pessoa pergunta, né, qual é o seu nome, né, quando você preenche a ficha. Seu nome lá é o seu nome, não é o nome do documento, mas é o seu nome social. E essa pessoa vai ser atendida como? Ela vai ser atendida como ela parece para mim. Se ela parece para mim uma mulher, eu vou harmonizar aquele sorriso com aquelas características que ela aponta. Porque eu não preciso saber o órgão sexual que ela nasceu, como ele nasceu, como ela nasceu,
para eu fazer a boca dela. A boca dela é igual, porque os seres humanos são iguais, os homens, as mulheres, é dentro de arcadas. Tem algumas particularidades, algumas feminilidades, algumas coisas até discutíveis, tá? No fundo, é como você aparece. Então, se essa é uma mulher trans, é um homem trans, ele vai vir aqui barbado, eu vou atendê-lo como um homem. Não tem nada a ver. Então, trans, não trans, é tudo igual. Ou eu fui criado para ser machista, homofóbico, racista, misógino. Preconceituoso. Então, todos os dias e todos os momentos eu tenho que pensar. Eu não sou uma pessoa que tem isso naturalmente, como meu filho, que é natural dele. Para ele é super natural, para ele é fluido. Ele começou a fazer teatro e eu perguntava assim, B, essa menina é gay? Ele falava, pai, por que você quer saber? Por que você quer saber? Eu falava, eu não sei. Por que eu quero? Acho que eu quero pôr numa prateleira. E não precisa dessa prateleira. Então, eu aprendi muito com os meninos, mas para mim é um processo de aprendizado todos os dias. Mas eu acho que isso é uma evolução importante. Se eu tiver que usar para respeitar aquela pessoa, eu prefiro me esforçar. Claro. Eu entendo as pessoas tentarem evoluir nesse sentido, para a gente poder neutralizar a homofobia, o sofrimento dessas pessoas, de todas as pessoas. Eu entendo e eu respeito, mas entendo que também é muito difícil avançar. Que mais? Alguma coisa mais? Sei lá que eu você quero queira falar. Por favor, olha para aquela câmera eu quero falar o seguinte, eu conheço a Angela Dip há muitos anos. Nós somos amigos há muitos anos. Ela me comove, porque ela é uma atriz maravilhosa, ela é uma militante maravilhosa, ela foi a primeira atriz a me ajudar na Turma do Bem. Ela e a Lu Grimaldi foram as primeiras a se apresentarem para a Turma do Bem. Ela foi fazer um stand-up para mim numa churrascaria com 40 dentistas, no primeiro evento da Turma do Bem. Eu tenho até foto disso. Eu tenho. Então, uma pessoa que, assim, afora ser a comediante que afora ser a Penélope, afora ser essa atriz que é reconhecida nacionalmente, ela tem um histórico de vida tão lindo, cara. Essa mulher é tão comprometida. Então, eu queria deixar aqui o meu recado da minha admiração pela minha amiga. É isso que eu queria falar. E linda, que ela continua linda, né? É isso, muito essa parte aqui, graças aqui ao Fábio. Sim, mas o resto é essa cabeça boa que você tem, incansável. Eu ia falar, mas agora... Fala nada.